Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho sobre Memórias Póstumas? Pois é, chegamos no capítulo... Ai, gente, esses algarismos romanos aqui não vai, hein? Bom, chegamos no capítulo Momento Oportuno, melhor, né? Nesse capítulo aqui, Brás Cubas faz uma reflexão do porquê a relação dele com a Virgília não tinha dado certo antes, né? Porque eles namoraram e que estava tudo certo para eles se casarem. E veio dar certo agora, né? Depois que ela já está casada. E esse capítulo se chama Um Momento Oportuno porque é justamente a conclusão que o Brás Cubas chega, né? Que eles estão vivendo um momento oportuno para aquela história. E ele não chegou à toa nessa ideia. Foi a partir de uma reação que ele viu da Virgília. E é muito interessante isso, gente, porque era uma situação corriqueira do dia a dia que o Brás Cubas pegou ali a razão pela qual a relação deles não tinha vingado antes e tinha vingado naquele momento, né? Diz o seguinte aqui no texto: não era oportuno o primeiro momento, porque se nenhum de nós estava verde para o amor, ambos o estávamos para o nosso amor. Distinção fundamental. Quer dizer, eles estavam prontos, estavam maduros para o amor, mas não estavam para o amor entre eles, né? O nosso amor que ele chama. E isso era uma distinção fundamental. Não há amor possível sem a oportunidade dos sujeitos. É para fazer camiseta até com essa frase, né? Porque é impressionante o quanto é uma frase simples, porém cheia de verdade. Não há amor possível sem a oportunidade dos sujeitos. E aí ele fala sobre a situação onde caiu essa ficha dele, né? Virgília estava se queixando de um rapaz que vivia, acho que paquerando ela, né? Galanteando, no termo da época. E ela reclamou sobre o rapaz, né? Em voz alta. E o Brás Cubas ouviu. Que importuno! E a partir dessa reclamação da Virgília, caiu essa ficha do Brás Cubas e ele entendeu que na época em que ele queria se casar com Virgília, né, queria ser o primeiro homem na vida dela, ele tinha sido importuno e agora ele era oportuno. Ele percebeu que talvez em algum momento da história ele já tivesse provocado na Virgília aquela mesma careta que ela fez quando falou a respeito do rapaz, né? O capítulo seguinte é o destino. Esse capítulo começa de um jeito bem interessante. Sim, Senhor, amávamos. Agora que todas as leis sociais nolo impediam, agora é que nos amávamos deveras. Aqui ele questiona, né, se esse amor dele proibido, né, por Virgília, de Virgília por ele, da onde vinha esse amor, né? E ele chegou à conclusão e preferiu assim acreditar que era coisa do destino. Como se jogando a culpa no destino diminuísse a culpa deles, né? Vai por aí também o raciocínio. Ele fala até aqui: problema que me assustou durante algumas semanas, a relação entre eles, mas cuja solução eu entreguei ao destino também, quer dizer, também o destino ficou encarregado disso. Nesse capítulo, Brás Cubas dá uma certa ironizada em Virgília, aqui, principalmente na religiosidade dela, né? Porque quando ela tá naquele momento de aflição, de não saber ao certo se tá agindo corretamente ou não, né? Brás Cubas lhe pergunta: mas você não me ama? Como se aquilo fosse o bastante, né? Isso é uma ideia romântica também, se a gente pensar, né? É uma ideia romântica, o amor que impôs aquela condição para eles. Então, quando questionada por Brás Cubas, Virgília responde: amo-te, é a vontade do céu. E aí Brás Cubas entra com essas ironias sobre Virgília a respeito da religiosidade dela. Ele termina o capítulo dizendo assim: algum tempo desconfiei que havia nela certo vexame de crer, e que a sua religião era uma espécie de camisa de flanela, preservativa e clandestina, mas evidentemente era engano meu. O capítulo seguinte se chama Confidência e é um capítulo que vai modificar um pouquinho aí, eu acho, que o destino de Brás Cubas, porque nesse capítulo ele tem uma aproximação maior com o Lobo Neves,
que confia absolutamente na esposa e no amigo também, não desconfia de nada que acontece entre eles, né? Ele tem essa aproximação com o Lobo Neves e ele percebe que o amigo está chateado. O amigo lhe confidencia as agruras da vida política, o quanto ele anda fatigado, né? Com dúvidas, com receios, querendo ser mais, fazer mais na carreira. Lobo Neves diz aqui no texto: entrei na política por gosto, por família, por ambição e um pouco por vaidade. Já vê que reuni em mim só todos os motivos que levam o homem à vida pública. Pois é, gente, nessa época os políticos já tinham, parece que uma mesma base, né? Como a coisa não muda, né? Como o tempo passa e muitas vezes as discussões e as questões continuam as mesmas, né? Impressionante. Brás Cubas conversa com Lobo Neves, percebe o quanto ele tá chateado e triste e fica ali com ele até que chegam outros políticos para trocarem ideias e os homens começam a conversar. Mas aí Brás Cubas percebe uma coisa que o deixa impressionado. Quando esses homens da política chegam e começam a conversar com Lobo Neves, que estava triste, chateado, acabrunhado, ele começa a reagir. E em questão de meia hora, Lobo Neves já é outro homem, fala com força, troca ideias com autoridade. Ele percebe que Lobo Neves ganha vida no meio daquela discussão. E isso é o início do próximo capítulo. E o início também daquela picadinha de pulga atrás da orelha do Brás Cubas, né? Aquela picadinha que vai levar ele a desconfiar que talvez ele possa seguir ainda uma vida política. O capítulo seguinte se chama Um Encontro. O mais importante não é esse primeiro fato que abre o capítulo, é o outro, o encontro. Mas vamos começar falando por ele. Porque depois desse encontro com o Lobo Neves, Brás Cubas sai com uma conclusão, ou pelo menos com uma ideia, né? Que talvez a política seja um vinho energético. Que aquela reação que ele viu no Lobo Neves seja uma reação ao universo que o Lobo Neves convive com aquelas pessoas, trocando aquelas ideias, enfim. Brás Cubas, que tinha uma vida bem tranquila, bem sossegada, talvez tenha projetado naquele momento em Lobo Neves, naquela situação que ele assistiu, uma solução, uma saída para a pasmaceira que era a vida dele. Vamos combinar, porque Brás Cubas não fazia muita coisa, né? Além agora de ter um romance com Virgília. Quando ele viu a energia que a política trouxe para Lobo Neves, Brás Cubas ficou atiçado e com vontade, de repente, de virar um ministro. E ele fala: por que não serei eu ministro? Ele começa a questionar, ir para a vida pública, né? Se tornar um político também. Por que não serás ministro, Cubas? Por que não? O que te impede? Ele foi se deliciando com aquela sensação, né? Esse exercício que a gente já conhece, esse exercício egóico do Brás Cubas, a gente já conhece isso, né? Ele vai se deliciando, ele vai se envolvendo com aquela sensação e acaba sentando num banco de uma praça. Quando, de repente, ele avista um rosto conhecido que se aproxima dele. Ele vai ter um encontro. E um encontro que eu não considero um acaso. Gente, vamos lembrar que tudo o que aconteceu com Brás Cubas até agora parece que foram situações que levaram ele em direção a outras situações. Lembra daquela história da bola que bate na bola, que bate na bola? Aquela ideia que ele teve, que ele achou que Aristóteles podia ter tido, né? Que uma coisa leva a outra, que leva a outra, exatamente assim. Esse movimento do Brás Cubas de sair lá do escritório do Lobo Neves e começar a pensar que era ministro, e começar a entrar nesse delírio de se tornar uma pessoa pública, né? Um político, isso acabou atraindo para dentro da vida dele esse encontro. Ele fala no texto: imaginem um homem de 38 a 40 anos, alto, magro e pálido. As roupas, salvo o feitio, pareciam ter escapado ao cativeiro de Babilônia. O chapéu era contemporâneo do de Gessler, que eu imagino que era uma figura já muito antiga naquela época, eu não sei quem era Gessler. Quer dizer, ele encontrou praticamente um maltrapilho, né? Um mendigo, uma pessoa pobre, paupérrima. Sou o Borba, o Quincas Borba. Gente, vocês lembram do Quincas Borba lá do colégio? Passou rapidamente num capítulo, que foi um dos melhores amigos lá
de Brás Cubas na época do colégio. Brás Cubas adorava Quincas Borba. Pois é, ele reencontrou Quincas Borba, só que na mais absoluta miséria, pedindo dinheiro na rua, numa situação muito lamentável. Quincas Borba se adianta e já fala: não preciso nem contar, já dá para imaginar que foi uma vida de misérias, de perdas, de tristezas que levaram ele àquela condição. Acabou assim, mendigo, na mais absoluta miséria. E isso chocou tanto Brás Cubas que ele ficou meio sem reação, ficou só observando. Uma coisa ele percebeu, que existia talvez uma pontada de contentamento no Quincas Borba, ele parecia feliz na situação que ele estava. Ou no mínimo impassível, quer dizer, como se não tivesse vergonha e não estivesse sofrendo com o que estava vivendo. Quincas Borba quer é apenas um dinheiro para comer, porque ele diz que não é fácil viver e morar nas ruas, que depois ele conta que mora nas escadas de São Francisco. Brás Cubas saca então 5.000 réis do bolso, entrega ao amigo que faz uma festa, comemora, beija a nota, fica numa felicidade e isso gera uma reação no Brás Cubas péssima. Ele fica ainda mais acabrunhado com aquela distância que existe entre ele e o amigo, né? Aquela distância social, principalmente por ter sido aquele um amigo tão querido na infância, que estudou junto com ele, que teve todas as possibilidades assim como ele teve. No capítulo seguinte, que se chama O Abraço, acontece a despedida e a separação entre esses dois amigos que se reencontraram de uma maneira tão triste. Brás Cubas começa o capítulo falando que imaginava que o pobre diabo estava doido. Doido por não querer trabalhar, por não querer sair daquela condição que estava. A única coisa que ele queria era realmente mais um pouco de dinheiro. E é isso que Quincas Borba fala, que a próxima vez que eles se reencontrarem, e não quer nem o endereço de Brás Cubas para que isso não aconteça de maneira forçada, mas que o destino, né, providencie esse novo encontro, aí sim ele quer novamente mais 5.000 réis para poder comprar comida, porque é só o que ele quer, dinheiro para comer. A princípio é isso que ele diz, né? E acontece um abraço entre esses dois amigos e naquele momento o Brás Cubas até se sente tocado, né, pela presença do amigo ali. Só que, para surpresa dele, alguns passos adiante, ele vai perceber que o relógio dele foi embora naquele abraço. Brás Cubas ficou realmente muito tocado, né, com esse encontro que ele teve com Quincas Borba. E eu acho que foi num momento muito delicado, que foi exatamente aquele momento em que ele estava se questionando sobre a vida pública. Como nada acontece por acaso, e principalmente aqui na história do nosso querido Brás Cubas, eu acho que muita água vai rolar ainda depois desse encontro aí com Quincas Borba, né, gente? Então é isso, gente. Eu volto amanhã para falar mais um pouquinho sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá bom? Tchau, gente. Fica bem. Até mais.